enfim, né? Muito bem, então. Mulheres, então, bom dia para quem está aqui com a gente. É um prazer, uma honra e uma alegria ter vocês aqui. Quem vai ver isso depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que possa ajudar e clarificar muita coisa para vocês. E o que eu trago aqui, na verdade, é uma oportunidade, né? Que oportunidade é essa? Da gente entender que os nossos sintomas, eles definitivamente não vêm só do físico, né? Então, tudo isso começou com 3 imagens que eu coloquei na semana passada, lá no meu feed no Instagram, que teve um movimento muito grande de pessoas com interesse naquilo, e aí eu tive certeza, falei, as pessoas estão prontas para entender mais profundamente ainda do que o nível mental e do que o conectivo. Elas estão prontas para começar a entender as conexões do que a gente tem no concreto com os processos psíquicos, vamos dizer, sobrepostos à alquimia e às operações alquímicas, né? Que é uma das coisas que a gente fala, é algo mais avançado mesmo dentro do nosso estudo aqui do Medicina Simbólica, mas eu digo para vocês, para mim, eu tenho claramente isso, que esta é a base da cura psíquica. É essa base, é a sobreposição desses processos do concreto no psíquico, entender esses processos e entender, para além disso, quais são as próximas etapas. O que mais nós temos que fazer a partir daqui. E aí, o que acontece? No que eu faço aqui no Medicina Simbólica, o que acontece? As pessoas chegam com o terceiro sinal do universo, que são os sintomas, né? Mas antes disso, a gente tem sincronicidades e tem os sonhos. Então, a gente entra pela base, pelo concreto. E depois a gente vem afunilando isso para entender aonde no mental está aquilo, aonde no conectivo está aquilo e qual é a base alquímica daquilo. O que eu tenho que liberar na minha psique, o que eu tenho que dissolver, o que eu tenho que deixar tacar fogo para resolver, né? E essas 3 imagens, eu quero ver até se eu tenho elas aqui, que seria legal da gente colocar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu vou ver se eu encontro elas aqui para mostrar para vocês. Quais são essas 3 imagens para a gente conversar? Mas, basicamente, a gente tinha 3, né? Tinha imagens que eram representativas. Uma do fogo, uma da água e uma do ar, né? Não vai estar aqui agora, mas tudo bem, depois eu mostro para vocês aqui. Mas a gente tinha uma representatividade do fogo, da água e do ar. E aí, o que eu pedi para as pessoas? Para as pessoas escolherem uma imagem e, a partir daquilo, elas receberiam uma informação relacionada aos seus sintomas. Ou seja, as pessoas já entendiam que existia conexão do concreto no sutil, mesmo inconscientemente, pela demanda daquela informação, pelo que eu coloquei ali para elas. Então, essa é uma maneira de trabalhar, a gente começar a acessar, né? E aí, eu nem cheguei a fazer a contabilização disso, depois eu vou ter que ver qual foi o campeão. Mas eu vi que 2 estavam para páreo, né? Que a imagem do fogo e a imagem da água. A imagem do fogo e a imagem da água, né? Então, a calcinátil e a solútil, tá? Por que eu quis fazer isso? Primeiro com essas operações, né? Com a calcinátil e com a solútil e com a sublimátil, né? Porque elas vão ser as operações que vão aparecer, na maioria das vezes, em um primeiro nível de trabalho da psique, tá? Ou seja, antes mesmo da gente se dar conta que tá no manigredo. São elas que aparecem primeiro, que começam a nos jogar lá para baixo. Elas são o início. Depois, o que acontece? Depois a gente tem aí as operações que são mais profundas, a separatio, a mortificatio, e isso acontece aonde? Isso acontece lá embaixo, lá no breu, né? E depois disso, o que acontece? Outras operações vêm tomando corpo, geralmente vai ser o que daí, então? Sublimátil, vai ser solútil de novo, a gente faz o caminho de volta, né? Então, por isso que eu comecei com elas. Então, o primeiro motivo de eu ter iniciado essa série, que vai ser uma série, né? Aguardem, vai ser uma série, né? De posts, dessas 3 operações iniciais, foi por isso. Porque são essas operações, de uma maneira geral, que ficam batendo na nossa cara, inconscientemente, a gente não percebe, e são elas que nos jogam lá para Nigredo, lá no fundo. São elas que fazem isso, faz a gente pular do abismo uma hora ou outra, ou nos jogam mesmo, dá um pé na bunda e a gente cai no abismo mesmo, né? Então, geralmente são elas que começam assim. E como é que isso manifesta sintomaticamente nas pessoas? Então, aí, hoje nós vamos entrar um pouquinho
na base dos princípios alquímicos e falar um pouquinho de cada uma dessas operações e como isso é representado no nosso corpo através dos sintomas, tá? Gente, eu preciso explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Isso que a gente faz aqui no Medicina Simbólica, isso é uma sobreposição isso é uma sobreposição vamos dizer assim, da medicina alopática com esses saberes que são saberes ancestrais, né? Então, veja, não é uma especialidade médica, longe de mim querer falar sobre isso, e não é porque a gente sabe disso que a gente vai abrir mão das outras coisas, não é sobre isso, tá? Por isso mesmo, a gente tem o quê? Níveis de investigação. Então, a gente começa com o nível físico, só dando uma explicação aqui rapidinha, para vocês compreenderem exatamente do que a gente está falando. Hoje a gente vai entrar numa coisa muito mais profunda, mas para chegar nesse ponto aqui, a gente precisa ter passado por uma investigação clínica, né? Ou seja, eu tenho uma dor de estômago, eu tenho uma azia que não me larga, né? Ou eu tenho dor nas articulações que queima, né? A pessoa diz isso, né? É uma dor em queimação, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que investigar. Eu preciso primeiro ver como é que estão as provas inflamatórias, se eu estou falando da articulação. Eu preciso fazer uma endoscopia nesse paciente, uma ecografia nesse paciente, para eu ver se tem alguma coisa física, já anatômica, colocada lá, tá? Passado isso, não tenho. Ok, então o que a gente faz? Vai para o segundo nível de investigação. Segundo nível de investigação é o quê? Nível mental. Vamos falar dessa dor epigástrica, da gastrite, etc. O que vai, vamos dizer assim, gatilhar, trigar uma gastrite nervosa, entre aspas, onde eu tenho um paciente que tem sintoma, tem dor, quase nem consegue comer por um período de tempo, de tanta dor, de tanto incômodo, etc. E a endoscopia normal. E não tem nada, né? É da sua cabeça, né? Então, tudo bem, mas o que é na sua cabeça, né? Geralmente, o que é? Sistema adrenérgico trigado 24 horas por dia, que vai fazer com que o sistema nervoso autônomo parasimpático trabalhe em contraposição e isso aumenta a produção de ácido. Então, ou seja, isso vai causar um dano naquela pessoa concreto? Vai, tá? Mas veja, eu não tenho nada físico ainda ali, né? Eu tenho pura e simplesmente uma hipersecreção ácida que bate naquela mucosa, faz doer, mas eu ainda não tenho buraco, gastrite, úlcera, etc. Mas eu tenho algo acontecendo. Terceiro nível, eu vou para onde? Nível conectivo. Ok. Então, digamos que essa pessoa não tenha, entre aspas, nada no nível mental, não tem um gatilho no nível mental, mas ela está num ambiente de trabalho péssimo, um ambiente de trabalho pesado, que ela própria não consegue, às vezes, identificar que aquilo ali pesa. Pessoal, vou pedir só atenção no microfone, puder dar uma olhadinha, só no microfone para eu observar aqui. Eu não consigo ver mais ou menos os participantes aqui, peraí, vamos ver aqui. Aqui, já vou mutar aqui, pronto. Então tá, só atenção no microfone e é isso. Muito bem, perfeito. Então, continuando o que a gente estava comentando. O que acontece? No nível conectivo, às vezes a pessoa não nota, não percebe, é inconsciente, mas ela está num ambiente de trabalho péssimo. O ambiente de trabalho que é escasso. Um ambiente de trabalho que cobra, impõe metas, impõe resultados, e aquela pessoa não lida bem com aquilo, né? Isso vai depender de cada um. Só que ela não sabe que ela não lida bem com aquilo. E aquilo materializa aonde? Materializa, por exemplo, uma dor de estômago que essa pessoa tem, não consegue brincar com nada, mas eu sou super calma, super tranquila, não me estresso, nada. Ok, que ela perceba nesse primeiro nível, mas o ambiente faz isso com ela, a densidade das outras pessoas faz isso com ela, tá? E aí, com isso, o que acontece? Ela abre uma porta de drenagem energética, por exemplo, tá? Então, isso seria o terceiro nível, nível conectivo. Beleza, ok, Carla. Mas o que isso tem a ver com a alquimia? Então, além dessas três coisas, aí a gente vai para a próxima etapa. Que é o quê? É entender desses processos alquímicos e entender na psique desse paciente, desse cliente, ou mesmo de nós mesmos, né? Se a gente está vendo isso para nós próprios, que é totalmente factível, né? Por isso que eu digo, isso é para que a gente próprio tenha essa possibilidade de se libertar, né? Nós próprios, né? Depois eu conto um pouco da minha história. Ou para a gente utilizar isso como uma ferramenta para os nossos pacientes, clientes, etc. Né? A gente consegue fazer isso nos dois settings, tá? Então, depois desse nível conectivo é que a gente vai entrar nos processos alquímicos e entender isso dentro da psique daquele paciente para que a gente consiga efetuar ou ajudar ele a transmutar e a obter as curas psíquicas que muitas vezes eu vou dizer a vocês assim, ó, uns 80% das vezes faz com que os sintomas desapareçam. Do nada também. Incrível. 20 anos que eu tomei remédio e agora eu tô livre disso, eu não tenho mais nada, né? Ao passo que se a pessoa, por exemplo, não percebe isso, às vezes aquela pessoa fica
20, 30 anos no círculo, né? Mas ela não solve e coagula, ela só acumula, né? É isso que ela faz. Ela não anda na espiral para cima, ela fica no mesmo lugar. E ela acha que uma pílula mágica, um conjunto de medicações, medicação mais arte-terapia, medicação mais terapia vai ajudar, mas ela não acessa dentro da psique dela. E tá tudo bem, porque cada coisa vai ter seu tempo. A questão é, se a gente, como paciente, primeiro, estiver preparado para receber isso, e se a gente, como profissional, estiver preparado para receber esses pacientes e canalizar e guiá-los nessa jornada, talvez aí a gente consiga efetivamente desbloquear essa pessoa e que essa pessoa daí saia desse modo sobrevivência e entre no modo viver, que lá, né, em última instância, é o nosso objetivo, né? Que a gente entre nesse modus operandi, tá? Então, gente, outra coisa, vão falando aí no chat, tá? Se vocês têm dúvidas, etc., ou podem abrir o microfone também quando quiserem, não tem problema, tá? Muito bem. Falando um pouquinho, então, dos princípios alquímicos, né? Esses conhecimentos, então, eles são conhecimentos ancestrais, são pré-cristiânicos, e eles implementaram mudanças de consciência e transmutação em direção à nossa individuação. Quem conseguiu, né, vamos dizer assim, trazer isso para a atualidade, vamos dizer assim, esse século e tudo mais, Jung, mas isso começou lá atrás, né, nas tábuas alquímicas, Hermes Trismegisto, Paracelso, temos inúmeros alquimistas que são o quê, gente? Observadores que anotavam, é isso que eles são. Por isso que existe um pouco de mas um fala isso, o outro fala aquilo. Sim, é assim mesmo. Por quê? Porque cada um fazia suas observações acerca do material. E cada um estava num momento, numa etapa, estava vivenciando um processo. E eles anotavam isso a partir daqueles processos. Com o Jung não foi diferente, né? Não foi exatamente na matéria, foi no sutil, mas da mesma maneira. São vamos dizer assim, o fruto das observações e anotações deles, tá? Agora, os princípios são os mesmos, né? Os princípios alquímicos, eles são os mesmos, tá? Então, a gente tem algumas operações e algumas fases, e elas nitidamente estão relacionadas aos processos de cura psíquica e evolução da consciência. Isso eu vejo assim, eles próprios já colocavam isso, né, desde o início, e eu, por exemplo, primeiro como paciente, como pessoa que passou por essas transmutações, e ainda passo, porque isso é eterno, né? E segundo, como pessoa que ajuda outras pessoas nessa guiança, a gente vê isso dia após dia, tá? O problema é que muitas vezes as pessoas ficam realmente batendo a cabeça em coisas que elas não conseguem acessar, compreender, tá? Dentro dos princípios que a gente tem alguns que são, assim, clássicos, né? Pra gente internalizar e sentir, né? Porque os princípios alquímicos, eles estão muito no sentir. Isso não é uma coisa objetiva, né? A gente traz para a praticidade do dia a dia, mas isso, na verdade, é subjetivo, é psíquico mesmo, né? Então, uma das coisas que eles sempre falam, separa a terra do fogo, o sutil do imperfeito, docemente e com grande engenho. Sobe da terra ao céu e daí regressa à terra. Recebe todas as forças superiores e inferiores, é o solve e coagula, né? Assim obterás toda a clarividência do mundo e toda obscuridade se afastará de ti. Não é que ela vai embora, mas é que a gente consegue enxergar com mais clareza, a gente consegue ver um pouco mais da escuridão, uma vez que a gente tenha passado por essas etapas. Isso aqui, gente, é o resumo do solve e coagula, do separa o joio do trigo e do incorpora aquilo que vai te transmutar. Deixa aí o que tem que ir, porque aquilo ali vai virar adubo e um novo ciclo vai começar. É assim que funciona, né? Só que as pessoas não entendem isso, né? E a alquimia atinge a gente, o intelecto, através do quê? Que é o que eu estava falando nesse momento agora, através dos sentidos, né? Através do simbolismo, né? Então a gente não... isso não é racional. Isso não vai ter num artigo científico, pelo menos agora. Depois, mais pra frente, eu já não sei, porque a coisa tá andando tanto que eu não sei. Mas, de uma maneira geral, isso não é algo palpável. Isso é algo subjetivo. Então, você tem que internalizar esses princípios, né? E muitas vezes essa internalização não é lendo, é vendo.
nas tábuas alquímicas, é enxergando isso no teu paciente, é enxergando isso em você próprio, é entendendo o que os sonhos estão mandando para você, entendendo esse simbolismo como tábuas alquímicas. E como tal, o que acontece? A gente tem camadas de entendimento dentro dessas imagens, por exemplo. Tá? Então, existe um princípio, né? Existe um princípio que é um problema, existe um caminho para aquela resolução, existe um apontamento final que vai te dar a próxima direção. De uma maneira geral, é assim que a gente consegue dissecar, discernir as operações alquímicas dentro dos sonhos, dentro das sincronicidades e dentro dos sintomas. Pega o ouro, gente. Pega o ouro que isso é ouro. Isso é como se fosse um guideline do subjetivo, basicamente, tá? Para vocês, para conseguirem entender, tá? Muito bem. Então, a partir disso, de você conseguir atingir o teu intelecto a partir dos sentidos, né? A partir que sentidos esses? Sentido do sentir mesmo, sentidos de sensações mesmo, né? De tato, olfato, audição, etc. Por isso que eu falo tanto sobre os rituais de reconexão. O começo da jornada é aí. E a partir disso, você consegue amplificar isso para o todo, tá? E isso vai nos levar onde a nossa dita, a famosa, na famigerada, a tão almejada consciência redentora, que basicamente é o quê? É viver livre do apego, entender que culpa é algo que muitas vezes colocam na nossa cabeça e que a nossa autorresponsabilidade passar por essas etapas e processos. E enquanto a gente não enxerga isso e fica externalizando isso, o que vai acontecer? O universo vai mandar de volta pra gente. E onde é que ele manda de volta aqui no que chega aqui para mim, ó? Sintomas. Sintomas. Sempre, 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 tá? Então, vamos falar de alguns deles hoje, para a gente poder colocar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, olha, né, das tábuas alquímicas, pra vocês entenderem a profundidade, né, os níveis que a gente tem de observação. Olha, submundo aqui, Nigredo, os trabalhadores da Nigredo, a gente tem a Terra com a Trindade, né, que traz a junção da mente, corpo e espírito, para lá no final a gente ter o círculo sagrado, Sol coagula, conjúnctio, união do Sol e da Lua, da energia feminina e masculina, e veja que isso acontece na luz e isso acontece na sombra, acontece nos dois lugares. Então, quando a gente tem a clareza de visão, a gente sabe que às vezes não teremos, vamos dizer assim, a capacidade de enxergar essa conjunction, mas se a gente está nessa estrada, ela vai estar acontecendo. Às vezes ela não vai aparecer para nós, se apresentar para nós, mas a partir do momento que você vá largando, dissolvendo aquilo que não te cabe mais, ou seja, você vai entendendo os recados da psique, o que acontece? A luz vem chegando de novo aqui, ó. E aí a gente consegue enxergar aquilo que está na nossa mão. E aí o que acontece? Conjunktio, o que acontece? Rubedo, né? De uma maneira geral, a gente está numa fase maravilhosa, tá? Aqui a gente tem outro exemplo, né, das serpentes, né, que sobem em relação à individuação, né, desde a Kundalini, né, do chakra sexual, subindo isso lá no final, traz o quê? Um símbolo clássico para nós da saúde, da medicina e tudo mais, é o nosso caduceu, né? É a sabedoria que vem da terra e vai até o céu com a transmutação, né? A serpente, ela tem o veneno, mas ela também tem a cura, né? É aquela velha história da dose, né? Então, com o estudo, com o conhecimento, é a mesma coisa, tá? É o mesmo princípio, vamos dizer assim, não é? Bom, então, assim, só para clarear um pouquinho, a gente vai falar rapidinho sobre isso, vamos direto para os sintomas, que é o que a gente se propôs a vir falar aqui. A gente tem, então, a Nigredo, Albedo e Rubedo, que são as três fases principais. Inclusive, teve mentorada que até sonhou com isso, né? E às vezes é assim mesmo, a gente sonha com essas cores, e essas cores são as fases, né? São os momentos de passagem daquilo ali. Nigredo, escuro, preto, né? Sombras e complexos, é o primeiro portal que a gente atravessa, né? O primeiro contato com a alquimia é onde? É na sombra. É na Nigredo. É lá embaixo. É no escuro, né? É ali que a gente começa a abrir nossa cabeça e entender assim, quando a gente se vê sem nenhuma luz, é que a gente percebe que, nossa, talvez eu consiga começar a enxergar no escuro. Então, para aí, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Para essa porcaria toda aqui, deixa eu resolver isso aqui, deixa eu entender do que se trata isso aqui. E aí a gente começa a depuração, a gente começa os processos. Onde é que a gente chega aqui, ó? Quando a gente está no manigredo, no físico, no concreto,
como é que ela se manifesta com a gente? Geralmente, sintomas depressivos, né? Depressão ansiosa ou a depressão apática, mas é aquele paciente que não vê o sentido, que não, ele se desconectou dele próprio, entende? Perdeu a sua identidade. É isso que acontece. E aí, ou seja, se a pessoa não sabe nem quem ela é, nem onde ela está, como é que ela vai ver alguma perspectiva de clarear alguma coisa para frente? Ou seja, é um momento perigoso, mas é um momento também, ao mesmo tempo, rico. E por que ele é rico? Porque ele está nos colocando face a face com a nossa prima matéria, com o que tem que ser transmutado. Ele está mostrando ali, ó, na nossa frente, ó, o trabalho é aqui, ó. O trabalho é aqui, ó, nessa desconexão de você com você mesmo. Você tem que parar, você tem que olhar para dentro de você e você tem que se lembrar lá afetivamente, sensitivamente, o que fazia sentido para você. E a partir daí, você começa a se reconectar. E a partir desse momento, a gente consegue começar a entender, puxa vida, e o que eu tenho que fazer para voltar para isso? O que eu tenho que fazer? Que processos eu tenho que entender e realizar para que eu consiga sentir isso de novo? Para que eu consiga me reconectar? E aí começam a aparecer as operações que têm que ser realizadas na Nigredo, por exemplo, tá? São dolorosos, claro, lógico, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que chegar a muita coisa que a gente fez errado por muito tempo, mas ao mesmo tempo é precioso, gente. Isso é precioso. Porque é aqui que está o material que vai ser transmutado. Então, ser colocada de frente a isso, entender esses sinais, e a partir daquilo ali compreender que não é só a fluoxetina ou esse citalopram que vai resolver teu problema. Não é só a terapia toda semana ir lá conversar, mas conversar andando em círculos que vai resolver teu problema. Não é. É para além disso. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a prestar atenção nos sinais. Onde é que eles vão vir, então? Eles vão vir no corpo, eles vão vir nas sincronicidades e eles vão vir nos sonhos, tá? Então aí a gente precisa... Quando a pessoa tá aqui, chega aqui pra gente, né? E tá nesse momento, o que acontece? A gente precisa estimular. A gente precisa estimular essa reconexão de uma maneira concreta para que essa pessoa volte a acessar o seu sutil. Porque é dali que vão vir as respostas, gente. E vem, viu? E vem. Vem valendo, vem pé no peito e vem claro. Entende? Aí se a gente consegue ajudar essa pessoa a que ela entenda, interprete, consiga enxergar dentro dela quais são aqueles ganchos, o que tem que morrer, simbolicamente sempre, né? O que tem que morrer, o que tem que queimar, o que tem que dissolver, fica mais fácil. A pessoa própria vai ter a resposta, mas você sinaliza para ela, tá? Bom, quando esses processos iniciais acontecem e a pessoa começa a se movimentar, o que começa a acontecer, gente? Energia começa a surgir. A gente começa a ter um movimento energético nessa pessoa. E aí ela começa a se mexer dentro daquela escuridão. Ela começa a tomar o corpo e começa a dar os primeiros passos dentro daquela escuridão. Em direção aonde, de uma maneira geral? Em direção à luz. Porque aí ela começa a enxergar a pequena réstia de luz que... Nossa, se eu realmente eu conseguir quebrar esse padrão, eu vou sair disso. Se eu conseguir entender que a minha vida nunca mais vai ser a mesma, exemplo clássico aqui, tá? Se eu conseguir entender que a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois que eu fui mãe, que essa pessoa de antes, ela não existe mais, é uma outra pessoa que vem, e geralmente ela é melhor e mais evoluída, só que, claro, sair dessa casca dói, né? Você fazer a equidise da cobra, né? Da serpente, dói. Mas vai te dar liberdade de movimento para você ser além e para você fazer além, tá? Então, nesse momento, a gente tem liberação energética. E daí, se essa pessoa já entendeu o fluxo, né? Ou seja, ela já entrou no caminho de volta, essa energia vai voltar para ela. E aí, o que acontece? Ela vai pegando velocidade. Velocidade do quê? Para sair daquilo ali. Para sair daquilo ali em direção aonde? A próxima fase alquímica, que é qual? Albedo. Albedo, a fase de clareza mental. A gente consegue enxergar o que está acontecendo. A gente consegue entender aquilo que foi lá atrás, que não faz mais sentido. E aí a gente consegue ir liberando essas coisas da maneira que for, né? Através de qual operação alquímica for, tá? Nesse momento aqui da albedo, o que a gente costuma ter bastante, gente? Sublimátil. Por isso que eu digo, a minoria escolheu o 3 lá daqueles sintomas. E é isso mesmo, exatamente isso.
A galera ainda está entrando nesse momento, né? Não passou pela transmutação, não compreendeu ainda qual é a situação. Então, ainda está ali na Nigredo e nem entrou direito ainda, né? Tá no abismo, tá caindo, ou mal chegou lá, entendeu? Mas tá tudo bem, porque vai passar, vai melhorar. É sempre assim, dá tudo certo, são ciclos, começa e termina, tá? E recomeça, né? É assim a vida. E aí recomeça pro bem e para tudo. Muito bem, então na albedo acontece muito o quê? Sublimatio, operação do ar. Na albedo, as pessoas conseguem, traduzindo em miúdos, sair do olho do furacão. Elas conseguem olhar as coisas de cima da situação. Se colocar numa posição superior, mas não no sentido, nossa, eu sei mais. Não, no sentido observador. Ela sai do emocional dela, ela vai para o mental dela. Agora, não é legal ficar muito tempo ali naquele mental. Por quê? Porque a gente precisa descer para coagular, né? Para fazer, para, né, etc., para dissolver, para calcinar, para o que for, né? Então, a sublimatio, ela é uma operação de transição dentro da albedo, da nigredo para albedo, tá? Tem o blues, tem as citronitas, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aí, que são subfases aí dentro, né, dos processos alquímicos, nós não vamos entrar nessa profundidade, assim que é mais tranquilo de entender. Mas o fato é que nessas transições existem, vamos dizer, entre aspas, preferências do inconsciente por operações. Então, nessa transição, a sublimatio é uma que acontece bastante, tá? Muito bem. Esse é o segundo portal. Saída nigredo para albedo. E nesse segundo portal, o que acontece? De uma maneira geral, a gente tem as operações que visam, majoritariamente, retirada de sobrecarga e inclusão daquilo que nos faz evoluir. Resumindo a ópera. Ou seja, é uma triagem que a gente mesmo faz com a nossa nova versão. Isso me serve, isso não serve. Isso morre, isso eu corto. Isso eu quero. Entendeu? E aí a gente faz o quê? A gente consegue literalmente separar o joio do trigo, aqui, nessa etapa. Mas a gente tem a clareza de visão agora, a gente não está confuso lá embaixo, a gente não está no escuro, a gente já enxerga, a gente já vê, tá? Aqui o que acontece de sintoma, muitas vezes, né, na albedo, problemas respiratórios, né, tem a ver com ar, entrada e saída, compleição, né, compleição do pulmão naquilo, interrupção de fluxo, sinusite, rinite, né? Então, a gente tem alguns sintomas que vão estar nessa transição, né? Tem depuração no meio e tudo mais, ou seja, vai depender caso a caso, tá? Mas simbolicamente a gente pode falar assim. Não esqueçamos que esse segundo portal, ele é um portal de transição onde a gente entra em contato com alguém importantíssimo para nós, que é o nosso ânimos, ou no caso dos homens, a nossa ânima. É nesse segundo portal, é só aqui que a gente está preparada para esse contato. Antes, muito difícil dele chegar, a não ser que ele chegue negativo lá na Nigredo para te dar uns esculachos para você acordar, né? Mas não é aquele contato depurado, não é ele como guardião, tá? Ele como guardião vai aparecer onde? Nesse segundo portal, na albedo, tá? Muito bem. E a última etapa, última fase, né? Quando a gente já conseguiu fazer toda essa transição, ou seja, a gente retira a sobrecarga, a gente inclui o que nos faz evoluir e a gente segue com esse modus operandi, né? Que é o modus operandi do viver e não do sobreviver. A gente entra na última etapa, né? Na última fase, que é a rubedo, né? Essa aí é, ó, a gente ama quando ela tá com a gente, né? É a fase da compleição. É a fase de, uau, energia lá em cima, tá tudo maravilhoso, realização, completude, integração de você com você mesmo, né? Ou seja, você acelera nesse novo modus operandi. Isso é maravilhoso. Isso abre todo o caminho para o estado de fluxo, gente. É aqui que entra abundância e prosperidade. Sem fazer força, sem lutar contra a corrente. Pelo contrário, né? Entendendo que o fluxo se trata disso, né? Seguir sem resistir. Puta merda, às vezes deu errado, deu 2 passos para putz, eu achei que era uma coisa que ia dar super certo, não deu. Eu tive um sintoma, eu melhorei muito, mas agora eu tô com outro. É assim, isso ainda é o estado de fluxo. Porque agora, por exemplo, você leva 12 horas para entender o que aquele sintoma te diz e resolver e depurar aquilo. É o que acontece comigo hoje. Vou dizer pra vocês que eu fico sem nada? Não, mentira. Eu tenho volta e meia. Eu tenho aquela minha dor aqui, ó, na cacunda, né?
aquela dor cervical esquerda, que é meu ânimo negativo. Principalmente quando acontecem coisas no campo. Vou dizer, hoje eu vejo isso com clareza. No campo, é no campo que acontece. E vem para mim, entendeu? Eu falo, opa, tá, já entendi, isso não é meu, ok, tem que trabalhar, né? Já faço aquela imposição de mãos, isso não é meu, né? Não, né? E pronto. E aí eu consigo, em 12 horas, por exemplo, eu tô melhor. Antes eu ficava uma semana doente, gente. Eu ficava uma semana, fisioterapia e kinesiotape. A minha fisioterapeuta, coitada, muitos anos me trabalhou, me ajudou, mas aquilo não me ajudava, né? Então era difícil, né? Então, como eu digo, eu falo de estar sentada nessa cadeira, gente. Então, assim, às vezes a gente demora para entender os sinais. Como a gente tem esse conhecimento hoje, isso facilita demais a nossa vida, tenho certeza disso, tá? Muito bem, então essas 3 fases, elas acontecem, elas não vão acontecer em toda a nossa vida, em todas as áreas ao mesmo tempo, não. Às vezes você tá numa nigredo no trabalho e numa rubedo no relacionamento. Às vezes você tá numa albedo numa questão familiar e tá numa rubedo no trabalho. E uma coisa tá atrapalhando a outra, por exemplo. Então, opa, peraí, até isso eu tenho que ver, esses cruzamentos, tá? Isso não é, isso pode ser simultâneo, pode, mas é muito raro, tá? É muito raro. É sempre aquela história, gente, é o solve, coagula. É o solve, coagula. Não adianta, tá? É na vida toda assim. Quando a gente entende isso, que a nossa vida anda em ciclos, assim como a natureza anda em ciclos, e a gente segue o fluxo desses ciclos fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho interno, isto facilita, amplifica e acelera demais o nosso processo aqui nesse momento em que a gente se encontra aqui, nesse nível, nessa dimensão que a gente está. Isso facilita demais, tá? Então já vamos guardando essa ideia também, tá? Bom, aqui a gente tem algumas tábuas alquímicas, que são as passagens da nigredo para albedo, para rubedo, né? Isso tem dentro do livro Alquimia e Misticismo. Isso aqui tem que parar, tomar um tempo, observar. Vocês veem que aqui a gente tem as 3 etapas dentro do manigredo, né? Acontecendo, ou seja, é o dragão né, que a gente luta, né? Entre aspas, ele se separa nas 3 coisas, depois ele se torna um outro pássaro de 3 cabeças, que é uma cegonha, ou seja, a gente tem uma fusão deles em uma coisa só, para depois eles se separarem novamente, tá? Daí tem o pavão também aqui, que já é o pós-mortificate, então, ou seja, é complexo, aqui a gente tem que parar, olhar um tempo, tem muita coisa aqui, ó, se vocês observarem, são camadas e camadas mesmo, tá? De entendimento, certo? Então, isso é coisa que não dá para fazer assim, pô, né? Mas eu trago só uns exemplos. Muito bem. Então, a gente tem as operações alquímicas, como a gente falou, que são a segunda coisa que a gente tem que aprender quando a gente está lidando com isso, né? Dentro das operações alquímicas, o que são as operações? Acho que por isso que eu me dei tão bem com isso. Que eu saí da cirurgia concreta para a cirurgia do sutil, as operações alquímicas. Então, o que acontece? Essas operações, elas são as vias de transmutação para evolução dentro das fases, ou seja, é o trabalho a ser feito. Tá, tudo bem, eu tô aqui nessa poioca aqui, eu tô nesse escuro aqui, eu não tô chegando nada. Ah, eu vi a prima matéria. Ah, entendi, é isso aqui que eu tenho que trabalhar, esse complexo aqui, ó. Esse complexo aqui, síndrome de impostor, inferioridade, mulherada, né, que quilos e quilos disso na nossa vida em algum momento, né? Ah, tá, mas o que eu tenho que trabalhar aqui? Então, eu tenho que cortar com esse trickster, com esse cara que fica me usando e fica usando isso para que eu fique sempre na rodinha, né? Trabalhando bastante, ganhando pouco, nunca sendo merecedora. Isso aconteceu comigo, tá? Também. Outros detalhes. Outro dia a gente conversa sobre isso. Energia feminina, energia masculina, né? A validação externa, validação interna, um outro rolê. Mas, anyways. Ah, entendi. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o machado nisso aqui. Isso aqui não tem como salvar. Exemplo, né? Então, é uma separatio que eu tenho que fazer. Entendi, né? Não adianta só eu ficar, né, dissolvendo crença. Não, eu sou boa. Não, eu sei o que eu faço. Não. Tem coisa que tem que ir embora. Tem coisa que você simplesmente tem que desconectar. E tem coisa que tem que deixar morrer mesmo, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de operações, dentre elas. Solútil, calcinátil, sublimátil, asseparátil, coagulátil, coniúctio inferior, coniúctio superior, mortificátil, putrefátil, purgátil. São alguns exemplos, tá? Tem outras, tá? Mas a gente não vai aprofundar, isso aqui também não tem nem como. Dentro das mentorias, a gente consegue conversar mais aprofundadamente, a gente consegue, né, aprofundar bastante esse estudo, porque isso é necessário, né? Para que haja essas curas e que haja essa depuração, tá? E vai depender, claro, de cada contexto, cada paciente, que cada sinal que o inconsciente traz para nós. Basicamente é isso, tá? Mas qual que é o fato primordial? Pode acontecer mais de uma operação
em mais de uma fase alquímica. Ou seja, vai vendo como a coisa vai ficando, né? Vai abrindo o bracinho, né? No esquema, né? Então, tá, então ok. Então eu tô numa rubedo no meu trabalho, tô coagulando bastante. Tô numa nigredo no meu relacionamento, tô no escuro aqui, preciso tomar decisões, mas não é o melhor momento para tomar decisões. O que eu tenho que entender? Então, aqui está demandando uma solution, de solução de crença. Aqui está demandando uma mortificatio, decapitação. Essa versão não serve mais. Passa a espada, tá? Então, assim, não me tire de louca, não é sobre... tudo é simbólico, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, é assim que funciona. Então, tem situações diferentes, fases diferentes e operações diferentes em cada fase. Qual é a nossa maestria? Separar a terra do fogo com precisão e perfeição. É o que o alquimista diz lá no começo, né? É essa separação. Muito bem. Dentro daqueles temas que foram colocados, então, gente, lá pra gente, que eu coloquei para vocês lá naquele primeiro post, aquela primeira etapa, né? Os dois que mais tiveram votação realmente foram a calcinatio e a solutio, ou seja, a imagem do fogo e a imagem da água, né? Então, nosso objetivo hoje é trazer um pouquinho de como esses sintomas se manifestam e que a gente entenda a operação a ser realizada naquilo ali, tá? Então, primeiro a gente tem que entender sobre o que é essa operação, né? Então, falaremos hoje da solútil, que é a operação da água, que é a operação que lida diretamente com o nosso emocional. A água, gente, o mar, o oceano, ele é uma das representações simbólicas do nosso inconsciente. Seja ele o inconsciente mais superficial ou o inconsciente mais profundo. Como é que eu vou entender isso? No que aparece para mim, né? Por exemplo, nos sonhos. Um mar raso, cristalino, calmo, lindo, ótimo, maravilhoso, possivelmente inconsciente mais superficial, ou seja, isso está vindo à consciência já. Isso já está pulando aqui, eu já estou entendendo o que tá querendo me dizer e eu já estou entendendo que essa operação está resolvida. A água é cristalina, a água é rasa, tá tudo bem. Agora, e é de dia, é sol, etc. Né? Agora, é de noite, é um mar escuro, é profundo, é um rio sujo, é lama, né? Opa, tem material a ser trabalhado aqui. Tem material que precisa ser depurado dentro desse inconsciente. E, de uma maneira geral, o inconsciente é mais profundo, né? Ele vem limpando à medida que a gente vai realmente tomando consciência daquilo, tá? Tá bom, ok, mas isso é a representação simbólica e representação nos sonhos, por exemplo, certo? Certo. Na sincronicidade, como é que isso aparece? Problemas com água na casa, problemas com água na tua vida, né? E ela vai estar em contato com você em momentos que são, em teoria, inusitados. Então, você presta atenção aonde aquilo está acontecendo, quantas de vezes aquilo está acontecendo, e o que você tem na tua mente quando você percebe aquilo, qual é a associação que você faz com aquilo. Então, isso vai depender muito do que se apresentar para você naquele momento. Bom, nos sintomas, como é que a solútil se apresenta, tá? Vamos falar assim, genericamente falando, problemas com líquido, tá? Vamos falar assim do ponto de vista médico. Então, o que seria? Derrames, de uma maneira geral. Então, derrame, não é derrame de AVC, tá? Não é sobre isso, mas derrame articular, derrame pleural, né? Água no pulmão, edema de pulmão, água que não deixa o pulmão trocar o oxigênio. Aí estamos falando de duas coisas, né? Tem um impedimento de uma sublimate acontecer nisso. Só falando assim, dando uma palhinha para mais. Uma solútil que é clássica, emperrada, e eu vi muito isso, gente, mas muito. Quando eu trabalhava no transplante, realmente são os etilistas crônicos. É quem bebe a tristeza, né? Tenta dissolver aquelas crenças, tenta dissolver aqueles sentimentos mais densos, tá? Que sentimentos são esses de uma maneira geral que vamos dizer assim, vão repercutir, vão vir no concreto para o fígado, tá? São que sentimentos? São sentimentos mais densos, geralmente sentimentos de raiva,
sentimentos de ira, né? É isso que para no fígado. Emoções mal processadas nesse sentido. Então, você vê que você tem duas conexões. Você tem alguém que até entende que precisava dissolver determinadas crenças, não é que a pessoa verbalize isso é inconsciente. Ela entende que ela precisava dissolver determinadas crenças, mas ela não consegue acessar isso. E ela continua naquele ciclo. E o que acontece? Ela concretiza a operação. Então, o que ela faz? Ela bebe, para tentar depurar, para tentar dissolver esse tipo de densidade de emoção. E acaba que não consegue. E eu vou dizer para você, e aí o que acontece lá no final, cirrose, né? A cirrose etílica é uma das principais. Aqui no Brasil, na verdade, é a segunda causa, né? Primeira hepatite, segunda é essa, né? Para vocês entenderem o nível, né, de demanda que a gente tem desse tipo de operação, tá? Falando do sutil, não tô nem falando do concreto, é que isso aí tá vindo pro concreto, nessas pessoas dessa forma, tá? O que a gente observa de uma maneira geral? A gente observa um mesmo padrão de paciente nisso aí. Daí eu tô falando assim, da tradução disso no concreto. O que acontece? São pessoas que tendem a carregar rótulos que de início não eram deles. São coisas que a pessoa internalizou. E a pessoa até tenta lutar contra aquilo um tempo, né? Ela tenta dizer que ela não é assim, ela tenta se colocar daquela... Só que o que acontece? Tem uma tendência a ter emoções muito intensas, muito raivosas, muita ira, né, dentro dela. E o que acontece? Ela vai por dois caminhos, ou ela degringola, né, nesse sentido, né, assim, e inclusive muitas vezes acontece, né, ou ela internaliza aquilo e ela trabalha através da bebida para tentar dissolver aquilo dentro dela. Tanto é fato que o que acontece quando a pessoa ingere álcool, o que acontece? Geralmente existe uma diferenciação até de personalidade, né? Aquele que é sobre, e às vezes bebe e fica caidaço, né? E aquele que é devagar, caidaço, e bebe e fica, uau, fica, né? Mas para quê? Literalmente é o que eles falam, né? Por que o senhor bebe? Para afogar as minhas mágoas, para afogar a minha, para eu ficar mais calmo. Né? As pessoas trazem essas frases no ambulatório, entendeu? Então, para vocês verem que existe uma conexão de algo que se concretiza, mas que não é daqui. É do sutil, e a falta desse conhecimento, desse entendimento, faz com que a gente não consiga chegar no cerne daquela questão. E aí isso concretiza em uma operação emperrada, né? Solútil emperrada. O etilismo é isso, né? Falando do ponto de vista simbólico, é uma solútil emperrada, tá? Outra operação onde a solútil aparece, mas assim, de litros, literalmente, né? É o que acontece com esse paciente, só complementando, né? O que acontece com esse paciente etilista lá no final, né? Ele começa a inchar, porque ele não produz mais proteína no fígado, então, ou seja, a água que sai do vaso e fica no terceiro espaço que a gente fala. Ele começa a fazer a dita famosa, né, barriga d'água, né, ascite, líquido também. Ele, lá no final, faz o quê? Faz até derrame pleural, também, síndrome hepatorrenal. Então, vocês veem assim, a gente anda com o concreto e depois que a gente adquire esse conhecimento, a gente começa a enxergar muita coisa no sutil, que a gente não tinha essa noção antes. E isso aí ajuda a gente, profissional, a quê? A talvez, se aquela pessoa estiver aberta àquilo, a gente consegue talvez apontar para ela que não seja só parar de beber. Por exemplo, ela vai ter que parar de beber. Claro, está fazendo mal para o corpo, para o concreto. Mas a questão é como se liberar desse laço. É como dissolver na psique aquelas crenças que ela tem. Então, a gente precisa apontar essas crenças para ela primeiro, né? Que ela perceba aquilo ali, por exemplo. Tá? Bom, outro exemplo típico, clássico, de solútil, que a gente vê no simbólico e que desce para o concreto valendo, é o que? É o porpério, pós-parto imediato, os 40 primeiros dias, né? Gente, aquilo ali é água para todo lado, né? Alteração hormonal que faz o quê? Primeiro, né? Leite,
A amamentação, leite escorre do peito da mulher direto, quando tem a pojadura, né? Alterações hormonais, a mulher chora, 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 noites em claro, não come, não dorme, etc. Quer dizer, é uma adaptação de campo dela e do neném. Mas o que acontece? Amor, você tem que entender que nunca mais você vai dormir igual. Você tem que entender que nunca mais vai ser, primeiro, sobre você naquele momento com aquela dependência física, naqueles meses, anos, etc. Ou seja, fazer as tuas coisas, a tua academia, a tua dança, tua não sei o que, tua não sei o que, não vai rolar nesse momento agora. Talvez você vá voltar, e você vai voltar, é isso que acontece. Mas naquele momento não cabe mais. Mas aquilo é um baque. Por quê? Porque estava tudo certo, né? Tudo certo dentro da barriga. E agora, pô, tem uma coisinha aqui fora que tem vida própria. Sim, exato, né? Então, assim, quanto antes a gente entende isso e dissolve essa crença de que a nossa vida, continua a mesma coisa. Eu fui dessa também, gente. Eu fui dessa também. Eu falava isso. Não, eu vou pegar meus filhos, vou botar na mochilinha e vou pro centro cirúrgico. Veja bem, né? Da onde que vai? Não vai. Olha a minha cabeça, né? Mas eu, felizmente, eu passo errado. Por isso aí eu já entendi. Mas o fato é que é desse tipo. É desse jeito. Não, a sua vida não vai ser igual. Não, as suas prioridades vão mudar, entendeu? Então, quanto antes a gente percebe isso, mais fácil fica e mais rápido essa dissolução acontece. Você consegue, aí, a partir dessa dissolução, dessas águas emocionais, entre aspas, controladas, você consegue clarear as águas pelas quais você navega agora. Ou seja, facilita demais, né, gente? Então, esses exemplos que eu trago para vocês são alguns, né? O derrame articular, como eu falei para vocês, mesma história, né? A derrame tem a ver com a articulação tem a ver com separátil, mas a gente tem que entender que tem uma solútil associada naquilo ali, né? Olha lá, Sara, eu levei para você. Eu também, eu não vou dizer que não, né? A Sara é anestesista. Eu não vou dizer que não, tá? Mas assim, isso é uma noção, né? Da gente achar que por algum momento a gente realmente tem o controle da situação, né? Mas eu te entendo, viu? Tá vendo? Você não tava sozinha nessa. É brabo, gente, mas é fato, entendeu? Assim, até quando a gente acha que isso ia, né? Que é possível? Não, não é, ponto, né? Mas ok, então assim, por isso que eu digo, esses exemplos de sintomas e de síndromes, eles são clássicos, né? Ainda dentro do puerpério, né? Os lóquios que a gente fala, né? Ou seja, é a dissipação daquele componente dentro do útero tem a ver com sangue, tem a ver com iniciação, né? Falando da parte simbólica também, então é um outro rolê, né? Que é isso mesmo, é a iniciação da mãe, é a iniciação do feminino sagrado naquilo ali, naquele momento. Só que a gente não sabe, a gente não percebe, a gente não entende, é uma grande pena isso. Se a gente soubesse disso lá atrás, talvez muita. Eu, falando por mim, tá? Se eu soubesse disso lá atrás, talvez muita coisa tinha sido diferente. E o grau de sofrimento teria sido muito menor. Por isso que eu trago isso hoje aqui para passar essa palavra adiante. Quem quiser entender, compreender e também passar essa palavra adiante, isso vai ser maravilhoso, né? Porque porque as pessoas precisam disso, viu? Eu vou dizer para você. Se as pessoas entendessem isso, seria muito mais fácil, muito melhor, né? Então, quando a gente fala de solútil, estamos falando disso, tá? Estamos falando desse tipo de manifestação clínica, tá? Nos sonhos, a gente já falou, tem algumas diferenças, eu vou trazer para vocês, aproveitar que nós estamos falando da Solútil já, vou trazer para vocês isso também, porque tem diferença dentro dos sonhos em como existe essa representação da água, tá? Nos sonhos, e aí quando a pessoa se dá conta por si mesma daquilo que está acontecendo, ela começa a desbloquear isso, e isso vem nos sonhos também, né? Sonhos que ela está se afogando, sonhos com tsunami. Quando é tsunami, a gente está falando mais de energia coletiva, tá? É algo do inconsciente coletivo que está vindo para cima, né? Então, às vezes pode ser um acesso, tudo mais, tá? Quando a gente está falando de águas, né, dentro dos sonhos, a gente está falando, por exemplo, um mar agitado, onda alta, você está no meio daquilo, o que acontece? Esse emocional está muito mexido, a gente precisa entender qual é o contexto, o que está levando você aquilo ali, né? Quando a gente está falando de aparecer, por exemplo, um lago calmo, tranquilo, lago, gente, é um dos símbolos do self, né? O lago, um lago lindo, claro, azul, limpo, é o self, tá? Nunca me esqueço, tive um sonho, vou contar para vocês rapidinho, nós estamos chegando quase no momento final aqui, mas
Eu tive um sonho, mas estava ocorrendo uma situação meio complexa aqui em relação à minha irmã e a minha, uma divergência de crença em relação ao que ela devia fazer, do ponto de vista cirúrgico ou não e tudo mais. E assim, chegou no dia anterior da cirurgia dela e eu ficava, ai meu Deus do céu, eu vou operar e tal. Tava lá junto com ela, né? Uma endometriose e tal. E aí, o que acontece? E aí, assim, eu tava com o coração na mão, porque era uma endometriose bem severa, abdômen hostil, né? Pra quem é profissional de saúde vai entender, um abdômen hostil era aquele que, assim, o cirurgião reza pra não entrar nunca numa barriga daquela, do tanto de complicação que pode acontecer daquilo, né? Bom, anyways, ela quis fazer e tal. Aí eu sonhei naquela noite, e o que eu sonhei naquela noite? Sonhei que nós duas estávamos de mãos dadas, andando por uma floresta, de coníferas, assim, de dia. Aí a gente chegava na beira de um abismo. E daí ela pulava desse abismo e falava, Clarissa, né? Pegava, e a gente caía junto nisso. E de repente eu tava num canto, sentadinha, e com um menininho do meu lado, que é minha criança interior, porque ele aparece assim, às vezes, tava junto comigo sentadinho, e ela tava nadando plena num lago azul turquesa. Mas assim, ó, sabe, na maior tranquilidade. Ali naquele dia eu falei assim, cara, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E deu tudo certo no final. Foi na noite anterior da cirurgia dela. Então, só pra vocês entenderem como isso se manifesta. Então, era ela em contato com o self dela, né? E eu largando mão daquela criança que eu tava, né? Pirando aqui na minha cabeça, claro, como cirurgiano, concreto, aquela história toda. Então, vocês veem, às vezes a gente vai até o último dos últimos momentos para poder enxergar as coisas desta forma, né? Mas para vocês entenderem uma das significâncias da água, né? Tem um abismo, sim, tem um ato de fé que tem que acontecer, mas que vai em direção ao self, não o meu dela, né, no caso, né? Exato, nem fale, deu tudo certo, foi tudo bem, não complicou, deu tudo certo, gente. Mas imagina, foi na noite anterior da cirurgia, ou seja, né? Ali eu falei, bom, tá, agora dá para ir tranquila pro centro cirúrgico, né, para ajudar a assistir junto e tal. Mas ok, então isso é uma das representações, o lago, né? Outra representação que acontece são, por exemplo, rios, riachos e tudo mais. Isso indica fluxo, tá? Então, existe uma solútil que está acontecendo, mas você está de acordo com o fluxo. Óbvio, se você estiver vendo isso e estiver em direção a isso. Às vezes, o que pode acontecer? Você está sonhando que você está contra aquele fluxo. Então, ou seja, largue mão, dissolva essa crença, deixe ir, né? Deixe ir o que tem que ser. Daí você tem que entender esse contexto, tá? Outros momentos que acontecem. Piscinas, por exemplo, nos sonhos, né? As piscinas, elas podem ter duas representações principais, né? Você pode tanto estar entendendo o que eu preciso dissolver daquilo, depende de qual é o contexto do sonho, ou você pode compreender aquilo, muitas vezes, como um batismo, uma iniciação, né? Piscina, banheira, etc, tá? Imersão, né? Imergir e sair, por exemplo, tá? Isso entra em iniciação, tá? Claro que, como eu falei, vai depender do contexto. E, por último, aí, por exemplo, chuveiro, cachoeira, né? Água corrente, limpeza, depuração, purificação. É uma dissolução de crença nesse sentido, tá? Liberar essas crenças, limpar essas crenças, depurar essas crenças, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem esses sinais antes dos sintomas aparecerem, gente. E aí que é o meu ponto, né? Quando a gente entende os sinais, aprende os sinais, isso facilita muito a nossa vida, mas demais, por demais a nossa vida, tá? E por que eu trago isso aqui para vocês? Porque, como eu falei, já falei na semana passada, e aí nessa semana eu tô comentando de novo. A nossa mentoria standard, ela mudou agora, tá? A gente tinha mentoria individual até então, e agora a gente passa a ter a mentoria em grupo, tá? Por quê? Justamente para a gente se aprofundar dessa forma aqui, ó, que eu tô falando com vocês. Seria uma das sessões, por exemplo, que a gente teria seria esta, e aí a gente vai trazendo casos, supervisionando, pode ser o teu caso mesmo, da tua vida, né? Ou se você não quer falar, você pode colocar isso de uma maneira anônima, terceirizada, sem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? A gente consegue aprofundar o estudo, gente. Isso aqui é uma palhinha, né? A gente tem muito mais coisa daqui. Cada caso que vem pra gente aprofunda mais. E às vezes o que um traz é algo, às vezes, coletivo, tá? Então, exemplo, dentro do grupo dos sonhos nosso e dentro das mentorias nossa, agora, nesse momento, vou dar um exemplo para vocês. Tem aparecido muito a figura de uma anciã japonesa, né? A Sarah, uma que tá aqui, sabe, né? No grupo dos sonhos apareceu e apareceu em imaginações ativas também, tá?
Ou seja, ela está aparecendo com força, né? E que entidade é essa? É Kuan-Yin, né? Ela é uma divindade oriental que trabalha no amor e na compaixão. E ela está aparecendo no campo, né? No nosso campo aqui da egrégora, tá? Então, ou seja, aí o nosso trabalho já fica facilitado. Por quê? Porque a gente já sabe, bom, vamos levantar nosso campo direcionado a essa energia, a energia de Kuan-Yin, por exemplo. E eu vou dizer para vocês, acho que nem é tanto da egrégora em si, é do coletivo mesmo, tá? É para tentar trabalhar essa densidade aí que está no entorno, né? Então, como eu digo para vocês, um grupo de estudo relativo a isso, a essas questões, quando as pessoas estão abertas a isso, trazem as suas coisas, outras trazem, a gente vai trabalhando, isso aí, gente, olha, não tem valor no mundo, porque isso aqui leva todo mundo para um lugar de menos sofrimento, de mais rápida resolutividade psíquica. É sobre isso que eu estou falando, tá? Então, a gente tem, agora, essa semana e na próxima, a gente vai estar com disponibilidade de vagas para essa mentoria, que aí, então, é uma mentoria em grupo, que vai percorrer com 4 sessões, uma por semana, num horário fixo. Isso vai estar disponível na plataforma depois para vocês acessarem por um ano, e o material didático que já está todo gravado, vai junto e tudo mais. E, além disso, um grupo de estudo, que é um grupo vitalício para mentorados e ex-mentorados, que é o Tribo dos Símbolos, tá? Tribo dos Símbolos é onde a gente estuda o quê? Simbologia, né? A gente fala um pouquinho de alquimia e tudo, tem algumas coisas que eu passo a mais, mas principalmente a simbologia. Símbolo mesmo, do sonho e tal. Ah, veio o rato, veio sereia. O que significa sonhar com vermes? Aí é isso aí que a gente vai aprofundando o estudo lá, tá? Essa mentoria, o valor original dela, gente, é 1.520, mas agora, nessa fase de abertura dessa primeira turma, a gente vai estar fazendo no valor de 997 ou 12 vezes de 99,70, se eu não me engano, tá? Dá para fazer no cartão, dá para fazer de várias maneiras lá dentro da plataforma, e o acesso ao material, ele é imediato, tá? O material gravado, certo? E eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, eu vou colocar aqui no chat já o contato da Andressa. Se vocês não têm, ela tá no grupo, Andressa, tá? Para que vocês deem um oizinho para ela. Por quê? Porque quem está aqui nessa aula comigo ao vivo vai poder segurar essa condição para além dessa próxima semana, caso tenha alguma dificuldade e tudo mais, né? Assim, em relação a isso. Deixa eu só, vou parar de partilhar. Ou se tem alguma dúvida, gente, em relação a isso também, né? Em relação a isso que a gente colocou, todas essas colocações, né, que a gente colocou sobre a Solútil, principalmente, né? Se tem algum caso, alguém, se fez sentido para vocês, principalmente, né? Porque ao primeiro momento a gente falando, às vezes as pessoas falam, meu Deus, o que essa mulher está falando, né? Mas não sei se vocês enxergam isso dessa forma, vocês acham que faz sentido essa maneira de ver, ou esse acesso mesmo, né? Porque é um acesso que a gente tem, né? Para mais, para além, né? Então, me contem aqui, né? Ou se vocês já tiveram alguma coisa, ou tiveram algum insight, principalmente, né? Relacionado a solútil, né? Quem é mãe aí, né? Já teve alguns aqui, né? Levar para o centro cirúrgico junto e tal. Ai, viu? Ai, gente. Mas assim, a gente não sabe das coisas, né, gente? A gente aprende as coisas depois. Deixa eu achar aqui que eu já vou colocar aqui o número dela. E aí vocês mandam um oizinho para ela, tá? Para dizer que vocês estão nessa sessão aqui, certo? Porque daí a gente consegue segurar essa condição para a gente poder receber mais pessoas. Deixa eu colocar aqui. Pode receber mais pessoas aí que a gente possa ajudar e que vocês possam aprender, tanto para vocês, quanto para os pacientes, clientes, etc., de vocês, caso vocês tenham interesse também, tá? Esse grupo vai funcionar para isso. Tanto questões pessoais, quanto as questões do coletivo, né? Muitas vezes, sim, né? Acontece, a gente acaba falando sobre isso. Ou mesmo as questões de trazer isso como uma ferramenta de trabalho para quem lida com isso, né? Para quem lida com a terapia de uma maneira geral, e isso pode te ajudar tanto no teu trabalho, no consultório, offline, online, onde você estiver, tá? Certo, gente? Alguma dúvida, gente, aí? Alguma questão em relação às operações, em relação a algum sintoma que vocês tenham ou pacientes, né? Como eu falei, isso vai ser uma série, tá? Eu vou, depois, mais para frente, eu vou passar algumas outras maneiras da gente entender essas operações e sintomas e como elas fazem conexão, né, no tipo concreto, para a gente poder trabalhar isso na gente e nos nossos pacientes, clientes, etc. Certo, pessoal? Está aqui. Uma galera que está aqui. Que bom que vocês estão aqui.
Fale, pode falar, Marta. Eu só ameacei falar. É, no caso, também esse curso tá para quem não trabalha na área de medicina, talvez Tá. trazer para o pessoal mesmo. Sim, sem problema nenhum. É bem, Sim, nas nossas foi bem mentorias. tocante, porque eu tenho, ai, desculpa, Fala, fala, pode falar. eu tenho vários problemas respiratórios, aí quando você falou disso, eu fiquei bem passada. Aham, geralmente é isso. No começo, geralmente é isso. Mas sim, dá para. Não tem necessidade alguma de ser da área da saúde para você fazer o curso ou as mentorias. Tanto que eu tenho, desde a primeira turma, eu tenho arquitetas, eu tenho bancárias, eu tenho empresárias, eu tenho advogadas, eu tenho. Nossa, tem de tudo. Nutricionista, tem médicos também, né? Alguns médicos que estão com a gente, inclusive desde o começo. Tem o que mais? Tem engenheiras. Nossa, tem de tudo, mulher. Tem de todas as instâncias. Então, não é uma Então, pronto. obrigatoriedade. Pronto, não é uma obrigatoriedade ser da área, não, tá? Agora, claro, tem a parte gravada do curso e eu passo por algumas coisas para que a gente consiga entender né, assim, esse fio, né, de onde isso sai do concreto e vai para o sutil, mas que é algo que não é técnico nem nada disso. Alguns termos só ali, mas de resto é totalmente entendível, tanto que as meninas estão aí, continuaram, foram depois para a mentoria premium e hoje, inclusive, me ajudam algumas delas, né? Algumas fizeram transição de carreira, eram arquitetas e são hoje terapeutas, né? Estão fazendo essa transição com a gente também, ou seja, tranquilo. Pode chegar, você vai estar em casa. Quem tiver sentido esse chamado estará em casa, tranquilamente. Tá bom, gente? Obrigada, doutora Carla. Nada, nada, que isso. Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Vocês tenham a respeito? Ou alguma colocação, né? Em relação. Não, então eu vou deixar aqui. Então tá aqui, ó, o link do suporte da Andressa para conversar com ela, tá? Quem tiver esse interesse. Como eu falei, manda quem tá aqui, manda um oi para ela, pelo menos ali para dizer que estava na sessão, porque às vezes fala: "Ah, não, será que é para mim? Será que não é?" e tal. Manda um oi para ela, por quê? Porque a gente vai saber que vocês estão aqui e aí a gente já consegue segurar essa condição para vocês, então, para a gente começar as aulas, então, provavelmente, nós estamos na sexta agora, provavelmente, passando a próxima semana a outra, a gente começa as sessões daí, tá certo? Durante 30 dias são essas sessões. Combinado? Certo, gente? Eu só digo uma coisa para vocês, pessoal. Assim, ó, é uma mudança de paradigma na vida. Quem tá aqui já fez. Comigo própria foi a minha história. E para as mulheres que estão nessa egrégora aí, começando, né, e trabalhando isso dentro delas, nossa, tá? Isso, Jucimar, faz assim, coloca um oi, clica no link aqui, ó, e coloca um oizinho lá, tá bom? Que daí você consegue falar com ela, a Andressa que é do suporte, e ela já entra em contato com você. Clica em cima ali que você vai conseguir. Ah, já deu oi, beleza, então tá jóia. Maravilha, gente. Certo? Então eu espero vocês desse lado aqui, porque eu falo para vocês, gente, é uma mudança de paradigma. Tenham certeza disso, tá bom? Carla, Oi, então, diga. só para encerrar a reunião para as moças que estão chegando agora, é dizer assim, primeiro de tudo, que conversar com a Carla é expansão, né? Foi uma delícia o nosso primeiro encontro, e Oi. entender que a gente é muito mais do que aquilo que a medicina faz. A gente precisa, sim, da medicina porque a gente está nesse plano aqui, mas a Exato. gente fica nessa limitação, né? Da medicação, das cirurgias, e elas são necessárias? São. Mas se a gente ficar só nisso, a gente vai entrar no padrão de novo para entender que tem uma outra coisa para ver e não precisa cortar e costurar, né? Porque a Exato. gente até corta e costura, mas chega um momento que não é mais necessário isso. Então a gente não é fundo do poço, é onde a gente achou o alçapão, onde está a mola para subir, né? Então Exatamente. dizer assim que esse é o futuro. A gente chegou no momento agora que foi liberada essa possibilidade. Até então a gente tinha que cortar e costurar e esperar a próxima vez. Isso E agora mesmo. a gente pode entender que tem algo além disso e é por aqui. E é muito bom saber que você está disponível para a gente aqui. Muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço, na verdade. Como eu falo para vocês, para mim é uma honra, uma alegria. Eu tive esse entendimento e essa iniciação através de um sonho, depois que eu entendi, né? E eu abri o Medicina Simbólica por conta disso, né? Por conta desse sonho, né? Isso já vinha acontecendo no offline, mas aquilo que a Sara falou também. Isso não estava disponível para nós para que a gente pudesse canalizar isso
dessa forma. Por quê? Medo do julgamento, aquela velha história, vários ganchos em cima da gente. Mas o inconsciente mandou o recado. E como eu estava alerta e entendi esse recado, isso mudou a minha vida. E agora está mudando a vida de outras pessoas. E o nosso objetivo é levar isso para mais e mais pessoas, porque está depurando essa energia do planeta. Então, isso é fato, gente. Cada uma vai fazendo o seu trabalho na sua área mesmo, a arquiteta, a engenheira, a advogada, cada uma vai lidando, é impressionante o que a gente vê dessa teia elevando essa frequência vibracional, né? O nosso objetivo aqui é esse, né? E eu fico muito grata e muito feliz de poder estar junto com vocês nessa jornada. Sigamos, né? Plenos juntos nisso aí, porque é só para frente. Isso é certeza, porque a possibilidade está na nossa mão, exatamente, como a Sara falou, né? Certo, pessoal? Agradeço até a fala da minha amada Sara, que está com a gente nisso aí. Marta, a Fernanda, a Alessandra, o Gilcimar, todo mundo que está aqui comigo nesse momento. Obrigada por vocês terem tirado esse tempinho aqui na sexta-feira para estar juntos. Espero que a gente continue nessa jornada. Estarei por aqui, então é só avisar a gente para a gente acertar os detalhes. E a mentoria em grupo deve começar fora nessa semana que vem agora aí, no início da outra semana. Combinado? Dá tempo de se preparar, se organizar e tudo mais. Certo, gente? Então, um grande beijo. E Sara, a gente se encontra, né? Nós. Um beijo, gente. Se cuidem. Até mais. Um beijo.